Olá, meus queridos irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor e vou estar postando o primeiro vídeo, aula, falando sobre a doutrina da Trindade, né? Você que já tem o livro, abre aí, né, na página 21, né, no capítulo 1, que vamos falar sobre a pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Então vamos começar, irmãos, a nossa aula. As Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas distintas, né, irmãos? E divinas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de 3 deuses, mas de 3 pessoas num só Deus. Os 3 cooperam unidos em um mesmo propósito e de maneira que no pleno sentido da palavra é um, né? Como diz, o Pai cria, o Filho redime, né? E o Espírito Santo santifica, né? A palavra redimir significa adquirir de novo, tirar do poder alheio, resgatar, livrar das penas do inferno e salvar, fazer esquecer e expiar e apagar, né? Como a gente vê no livro de Miqueias, capítulo 7, o versículo 19, né? Que fala que o Senhor é quem perdoa, né, as suas transgressões, o Senhor perdoa as iniquidades, lança os seus pecados nas profundezas do mar e assim por diante, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, em cada uma dessas operações, os 3 estão presentes, tá, meus queridos? Não se separam, estão presentes. Podemos definir a doutrina da Trindade da seguinte maneira, né? Deus existe eternamente como 3 pessoas, né? Qual é a função aqui? Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então, todos eles são Deus num só Deus. A tentativa de definição, né, do Trino Deus é a seguinte forma, né? Deus Pai é a plenitude da divindade. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta. E Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operada na criatura, né? Se você vê João 14, capítulo 1 do Evangelho de João, você vai ver lá o Verbo, o Consolador, enfim, você lendo a Escritura, você vai descobrir coisas maravilhosas sobre a pessoa do nosso Deus verdadeiro e ao mesmo tempo o Deus trino, tá? Deus é uno, mas ao mesmo tempo trino, né? Onde nós descobrimos isto? Lá em Gênesis 1:26, que a palavra de Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabemos que Deus, né, até na formação do homem, houve a participação dos 3, né? Deus Pai, Deus Filho e também Deus e Espírito Santo. Nós vemos também, né, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Deuteronômio, o capítulo 6, né, e do versículo 4, para que nós possamos também memorizar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, enquanto que Deuteronômio fala aqui, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus, né, que é verdade, falando que Deus é uno, e ao mesmo tempo, Gênesis 1:26 fala que Deus é trino. Depois você vê lá Mateus 3:16, 17, 28:19, João 14:16 e também o livro de Hebreus 9:14, né? Para você poder meditar mais. A Trindade Santa não é uma sociedade, tá? De 3 deuses, como querem os Mormons, que é uma seita religiosa norte-americana fundada em 1827 por Joseph Smith e 1805 a 1844, né? São 3 divinas e distintas pessoas, né? E uma verdade bíblica
que ultrapassa a razão, que é aceita pela fé. Amém, irmãos? É pela fé, né, irmãos? Enquanto que as pessoas do mundo não crê, nós acreditamos que Deus é uno ao mesmo tempo e também trino. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso reconhecimento dos mistérios de Deus, especialmente da Trindade, exige que abandonemos a razão? Nada disso, né? Na Bíblia, de fato, há muitos mistérios, mas o cristianismo, como religião revelada, centraliza-se a revelação que, segundo sua própria definição, torna-se manifesto em vez de ocultar. A razão se vê diante de uma pedra de tropeço quando confrontada pela natureza paradoxal, né? Que é um conceito ou que se parece contrário, comum ou contrassenso, um absurdo, né? Então nós vemos aqui que praticamente totalmente contrária, né? Meu Deus do céu. Então, da doutrina trinitária, né? Isso é da doutrina trinitária. Um conceito, né? Que parece contrário, comum, contrassenso, absurdo, né? A doutrina trinitária. Mas asseverou Martim Lutero de modo enérgico, posto que se baseie claramente na Escritura, a razão precisa conservar-se em silêncio sobre o assunto que devemos tão somente crer. Amém, irmãos? E se a unidade composta do homem, existe a unidade composta do homem? Sim, seu espírito, sua alma e seu corpo. É um fato, né, meus queridos amados, inexplicável para a ciência e aos homens mais sábios e santos, e quanto mais a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se existe, né, uma unidade composta no homem, espírito, alma e corpo, então como, né, de fato, existe também o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todas as três divinas pessoas da Trindade são coeternas, iguais entre si, mas em suas operações concernentes à criação e redenção, né? Efésios 3:9 fala que Deus Pai o criou tudo. E também João 3, Colossenses 1:16, Hebreus 3 e Hebreus 11:3 fala que Deus o Filho executou o plano criado. E também no livro de Jó, né? 33, verso 4, Jó 3:5 e também Jó 6:63 e Atos capítulo 1 e versículo 8, né? Eu vou citar para vocês aqui Jó, o capítulo Jó 33, o versículo 4, né? Para a nossa meditação, né? Porque o Senhor, né, deu o fôlego, né, irmãos? Louvado seja Deus. As minhas palavras saem da sinceridade do meu coração, né? O versículo 3 diz: os meus lábios falam com sinceridade do que sei. Aí o versículo 4 ele vem falando: o Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso e me deu vida, né? Isso está inserido lá em Atos 1:8, em que Jesus falou: e recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunha tanto na Judéia, em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos agora aí, tá? A chavinha tá no seu livro aí, pode cair na prova, amém? O Pai tem o domínio. Por quê? Porque planejou a salvação. O Filho realiza, foi o que consumou a salvação. O Espírito Santo preserva e sustenta, realiza ou aplica a salvação. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, eu falei aqui, né, sobre as definições, a tentativa, né, a introdução. Agora nós vamos falar aqui, irmãos, o termo trindade, né? O termo trindade. Usando geralmente para exprimir duas ideias bem distintas, até diferentes, refere-se propriamente a uma tríplice manifestação de Deus e a outra ao seu modo trino de existir. Mas estas duas ideias, apesar da relação íntima que entre elas existe, são tão diferentes que pode causar confusão. Quando se expressa por uma só palavra,
tão grande é a diferença de sentido entre elas que achamos por bem dar a cada uma a designação própria. Vamos, portanto, na discussão da doutrina da Trindade, designar por termos diversos a ideia da tríplice manifestação de Deus e do seu modo trino de existir. Agora vamos falar da Trindade das pessoas, né? A divindade, para quem não sabe, é uma trindade. Amém, irmãos? É Pai, Filho e Espírito Santo, que significa simplesmente uma triunidade. Nós sabemos que trindade, né, irmãos, não existe nas Escrituras Sagradas, mas nós temos também aqui, né, uma razão para explicarmos, né, a trindade, né, ou seja, as três pessoas distintas do nosso Deus. Então nós vemos aqui, a divindade é uma trindade? E ela ao mesmo tempo simplesmente nós tratamos ela como triunidade, ou seja, 3 em 1, né? Alguém poderá perguntar, quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas. Quem são essas pessoas? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E esses 3 são um Deus, da mesma subsistência, né? Iguais em poder e em glória. Então, vou voltar aqui um trechinho aqui, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, né? Então, Israel representa Deus como o Deus único. Por quê? Porque eles são monoteístas, né, irmãos? Já nós que já aceitamos a Cristo como Salvador, temos uma compreensão de um Deus, de um tempo trino, que ao mesmo tempo que é um Deus uno, é um Deus trino, né? Gênesis 26 fala que ele é o Deus trino, e Deuteronômio 6:4 fala que ele é o Deus uno. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, irmãos. Provas. Pronomes pessoais, né, são aplicados a cada uma das pessoas da Trindade, amém, irmãos? Esses são os pronomes pessoais, né? Onde está, pastor Zé Carlos, um dos pronomes pessoais comprovado nas Escrituras Sagradas, né? Pai dirige seu filho e o filho dirige seu pai. Nós vamos ver aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim, a bênção apostólica claramente indica a distinção de 3 pessoas, né? O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós até os confins da terra. Podemos falar também, e que a igreja diga amém. É claro, né, irmão, que vai estar conosco até os confins da terra. E nós temos também inserido mais uma prova concreta, né, irmãos, que é o batismo, né? A fórmula do batismo também designa as 3 pessoas benditas do nosso Deus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19, em que quando Jesus entrou para ser batizado, né, então o Pai se manifesta e diz, este é meu filho amado, a quem a minha alma compraz, a ele escutai. E ao mesmo tempo, aquele povo que estava na região ali do Jordão, viu descer sobre Jesus o Espírito Santo. Então, coisa maravilhosa, nós vemos ali o Pai comunicando às pessoas acerca do seu filho e ao mesmo tempo batizando ele com o Espírito Santo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Uma coisa, mistério de Deus, né? Agora vamos lá. Aonde que nós encontramos provas das 3 pessoas distintas, benditas do nosso Deus? Nós encontramos na bênção apostólica, anota aí, aluno, e também nós encontramos no batismo de Jesus, né? Vamos para a doutrina provada, tá? Visto como a doutrina da Trindade concerne a natureza íntima da Trindade, não poderia ser conhecida exceto por meio de revelação. Essa revelação
ela só se encontra nas Escrituras, tá? Vamos falar um pouco sobre evidências, amém, irmãos? Evidências. Nós falamos aqui de provas e a doutrina provada nas Escrituras Sagradas, tanto na bênção apostólica como no batismo de Jesus, né? Então nós vemos aqui, né, uma coisa maravilhosa, né? Um estudo glorioso, né, irmão? Um estudo maravilhoso, esse estudo, né, que nós temos aqui, sempre estamos aprendendo, né, irmão? Aprendendo a palavra do Eterno, né? Porque o Senhor, ele é maravilhoso. Então, por isso que nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, tá? Então vamos lá, irmãos. Vamos falar sobre evidências. O Novo Testamento é a base segura para a crença na doutrina da Trindade, amém? O Novo Testamento. Mas existem outros fatos que provam também o ponto de vista trinitário. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento chama-se Elohim, que significa plural, né, irmão? Quando se trata de Elohim, tá? Significa as três pessoas distintas do nosso Deus. Pastor Zé Carlos, onde está inserido isso? Gênesis 1, 26, né? Gênesis 1, 26, né? Aí você vê lá, né? Quando Adão e Eva caíram, né? Quando eles pecaram, né? Que Eva comeu da árvore da ciência do bem e do mal, né? O que aconteceu lá, né? Uma coisa tremenda, né, irmãos? O Deus Elohim, que significa plural, três em um, né, irmãos? Então, isso está inserido lá no livro de Gênesis capítulo 1, né? O versículo 26, né? Então disse Deus, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos que ali estava reunido o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendeu? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui Deus está consultando e comunicando a si mesmo, usando o plural da primeira pessoa, né? Dizendo, a palavra Elohim, no plural, ela é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você, aluno, está entendendo, que Deus possa continuar abrindo mais e mais o seu entendimento, né? Dificilmente podemos conceber os atributos de Deus numa base monística, né? Que é uma doutrina filosófica segundo a qual o conjunto das coisas pode ser reduzido à unidade, quer do ponto de vista da sua substância, e ao mesmo tempo pode ser um materialismo ou um espiritualismo que do ponto de vista das leis lógicas ou física, pelas quais o universo se ordena, né? E o monismo será lógico ou físico. Então, nós vemos aqui, né, uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Por quê? Porque o conhecimento implica o sujeito, objeto, e esse conhecimento é mais do que mera introspecção, né? Assim também o amor sugere o objetivo em que termina. Se Deus é amor, deve tê-lo por toda a eternidade. Além disso, sendo Deus infinito, só um objeto também infinito pode satisfazer plenamente o seu amor. Logo, na própria divindade, deve ter ele encontrado o objeto adequado do seu infinito amor, né? Nós temos aqui, né, o livro de Jó declara, né, irmãos, esse amor de Deus. João, capítulo 17, né? E o versículo 23, né? Coisa maravilhosa, né, irmãos? Que declara aqui o objetivo adequado do amor do nosso Deus, né? Que fala no livro de João, capítulo 17 e o versículo 26. E eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Olha que coisa maravilhosa, né, irmão? Deus criou o homem à sua imagem e disse,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. É claro, portanto, que quando Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, não estava só na eternidade. Tá vendo, irmãos? A Bíblia comprova. Quando na criação do homem, Deus não se encontrava só. Não podemos conhecer a Deus como eterno isoladamente, na eternidade, tá? Só a Trindade explica como Deus podia ser feliz na eternidade, a convivência entre as três pessoas da divindade, que é fonte de perene felicidade para Deus. O Filho e o Espírito Santo são tão divinos quanto o Pai. Não são menos eternos, nem menos poderosos do que o Pai. São todos igualmente eternos, poderosos, gloriosos e divinos. O Filho não é uma criatura como criam, os arianos, Foi uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Ários, bispo de Alexandria, nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus, que os igualasse, fazendo do Cristo preexistente uma criatura. Então, não é como a doutrina ariana, Então, nós observando aqui, irmão, sobre as questões das heresias acerca da pessoa do nosso Deus. E nem deixou a sua existência do Pai, mas é autoexistente desde toda a eternidade, juntamente com o Pai e no princípio. E nós temos essa eternidade juntamente com o Pai, justamente numa ligação, numa harmonia entre o Pai e o Filho, relatada no livro de João, capítulo 1, verso 1, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tá? O mesmo é verdade acerca do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, Vamos falar agora um pouco aqui. Os termos, o Filho e o Espírito Santo, referem às suas relações na divindade ou seu modo de subsistência, e não na sua origem de divindade de uma das três pessoas, e se prova pelo fato que todos os nomes, títulos, atributos, obras e adoração da divindade são dados de cada uma. A divindade de Cristo, considerada na soteriologia, é a parte da teologia que trata da salvação do homem, sob o título O Redentor. As três pessoas são Deus, uma unidade trina. As três pessoas da divindade não são separadas uma das outras, como a pessoa humana, e é de todas as outras pessoas. Não existe divisão nem substância. Não é uma parte que é o Pai, outra é o Filho, outra é o Espírito Santo, e é a única substância indivisível. Amém? Jesus foi bem claro, Aquele que vê o Pai, vê a mim, com certeza, E outras palavras, a substância é numericamente uma só substância na pessoa distinta, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O dogma, O dogma teológico afirma a unidade ou a identidade dos atributos, ou que os atributos são comuns às três, às três pessoas. Não se trata de três inteligências, presta atenção, aluno, três vontades, ou etc. Amém? O que um pensa, outro pensa. Se um tem uma vontade, o outro também sente a mesma vontade. Tanto o Pai tem a mesma vontade que o Filho do Espírito Santo, e assim, etc. Trata-se de uma inteligência, uma vontade, um poder nas três pessoas, a unidade numérica da substância e a identidade dos atributos. Entretanto, não obliteram as distinções, personalidade, nem resulta em uma única pessoa, por misteriosas, incompreensíveis que isso não pareça, Ou seja, nós sabemos aqui, a palavra, que fala obliteram, é fazer desaparecer, a pouco apagar ou fazer esquecer. Anota aí, aluno.
né? Para que possa cair na prova. Fica bem atento aí, por causa das provas depois, no final deste módulo, amém? As distinções de personalidade nem resultam em uma única pessoa, por misteriosas e incompreensível que isso nos pareça. As distinções pessoais se encontram em suas relações de uma para com as outras e em seus ofícios e operação na economia divina, né? Então nós vamos lá. Eu vou tentar aqui, né, completar mais 5 minutos de aula falando sobre relações e ofícios. Falamos aqui sobre as evidências nas Escrituras Sagradas que comprovam, né, as 3 pessoas da divindade de Cristo, né? Louvado seja Deus, aí considerada também na doutrina da salvação, né? Coisa maravilhosa. Vamos falar agora sobre relações e ofício. O pai se encontra numa relação paternal, olha aí, para com o filho, e o filho é chamado de unigênito. O espírito procede do pai e também do filho. A palavra gerado, ao se aplicar à divindade, não expressa o modo de vir a ser, mas o modo de existir ou subsistir. Os credos niceno, atasiano, falam de Cristo como verdadeiro Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isto não se deve entender como significado que a substância do Filho foi derivada da substância do Pai, em vez de ser coexistente, né? Igual nós vemos aqui, né, a doutrina do arianismo, né, querendo separar, né, as 3 pessoas, né, bendita, né, da Trindade Santa. Olha que coisa séria, né? O valor da doutrina, essa doutrina ela tem valor, né? A doutrina mostra que Deus não tem sido eternamente um ser solitário, viu? E isolado. Deus é um ser que conhece eternamente e o conhecimento implica em um objetivo em que termina. Deus é amor e o amor implica relação, comunhão. Esse amor, para ser eterno, é adequado, deve achar-se dentro da divindade, tá? Isso implica pelo menos a igualdade das pessoas, porque toda perfeita comunhão tem que ser entre si iguais. Assim, a doutrina da Trindade é justificada pela crença de que Deus conhece o amor e o tem feito desde toda a eternidade. Deus o Pai era para eles uma realidade. O Filho para eles era também uma realidade. Da mesma forma, o Espírito Santo era também uma realidade diante desses fatos. A única conclusão a que se podia chegar era a seguinte: o que havia na divindade, uma verdadeira, embora misteriosa, distinção da personalidade, distinção que se tornou manifesta na obra divina para redimir o homem. Veja as passagens no Novo Testamento que mencionam as 3 pessoas divinas. Você pode ler Mateus 3, 16, 17, 28, 19. Você pode ler também lá em João 15, 26, 2 Coríntios 13, 13, né? Que fala também sobre a bênção apostólica, Gálatas capítulo 4, verso 6 e Efésios capítulo 2, versículo 18. Uma comparação de textos, né, tomada de todas as partes das Escrituras, mostra a seguinte: cada uma das 3 pessoas é criador, embora se declare que há um só criador. Isso está lá em João, né, capítulo 33, Jó capítulo 33, 4, que eu falei para você, sobre o sopro da vida, sobre o fôlego da vida, a inspiração. Isaías 44, 24 também fala, né, irmão, sobre um só Criador, né, e cada uma é chamada Jeová. Por que Jeová? Jeová é o único Deus, ó Israel. O Senhor Deus é o único Deus. Jeremias também, 23, 6, o Senhor. E Romanos capítulo 10, versículo 12 também fala. Lucas 2, 11, 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 18, tá? Aqui nós vamos dizer que o Deus de Israel, né? Deus, o monoteísmo para Israel, 2 Samuel 23, 2, Mateus 15, 31, Lucas 1, 16, 17. Aí, no Novo Testamento, ele é chamado de o legislador, Romanos 8, 2, Gálatas 6, 2 e Tiago capítulo 4, verso 12. E também no livro de Salmos,
ele é chamado de onipotente. Salmo 139, verso 7, 8, Jeremias 23, 24, Efésios 22. E também nós temos também Deuteronômio, ele como a fonte da vida. Deuteronômio 30, 20, Romanos 8, 10 e Colossenses 3, 4. Mas ao mesmo tempo, afirma-se que há um só ser que pode ser descrito desta maneira, né, irmão? Eu vou encerrar o vídeo e a próxima lição, né, nós vamos estar aqui falando sobre dar continuidade à lição. Então você, aluno, fica atento aí, né, para que você possa aprender mais e mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.